E aí, já sabe onde investir em novembro, pilotando a curva de juros reta? A vida não é uma estrada reta. Se fosse, qual seria a graça de viver? Pois de longe já daria para ver a linha de chegada, não é mesmo? Aproveite as curvas. As pistas de Fórmula 1 são uma série de curvas intercaladas por trechos retos, mais ou menos longos. A primeira lição para aprender a se pilotar bem é que erros cometidos nas curvas são pagos com a perda de um tempo precioso numa categoria em que qualquer milésimo de segundo faz diferença. Segundo o próprio tricampeão Ayrton Senna, de uma maneira simples, é possível dizer que toda curva é feita da mesma maneira. Entra-se por fora, aproveita-se toda a pista para ir para a sua parte mais interna, que é o momento mais lento. E depois a saída, quando o carro volta a andar em linha reta e ganha velocidade. Essa saída também é feita por fora, passando próximo ou mesmo sobre a zebra. O traçado ideal, então, é a curva mais aberta, ou a linha mais reta possível entre os pontos de entrada, tangência e saída. Mas claro, há diferenças para cada tipo de curva. No nosso Onde Investir de hoje, a gente vai falar sobre como pilotar esta curva reta de juros atuais. Mas antes, uma historinha de mercado. E na história de mercado de hoje, a gente vai ter o dia que o Warren Buffett errou. Quando o bilionário Warren Buffett fez seu primeiro milhão, milhão com M, ele usava uma estratégia chamada guimbas de charuto, onde o investidor apostava em ações extraordinariamente baratas de empresas que não tinham necessariamente grandes perspectivas de negócio, esperando dar os últimos tragos. Essas empresas, guimbas de charuto, são frequentemente companhias em declínio com problemas estruturais em processo de falência. Mesmo assim, elas podem dar o seu último ato, ou seja, a última baforada. Daí vem a analogia de pegar charutos descartados e dar as últimas tragadas. E aí depois ele se desfazia dessas ações rapidamente em uma negociação de curto prazo. Diferente do buy hold, de se comprar e segurar, que ele pratica nos dias de hoje. Ele dizia: o tempo é amigo dos bons negócios e inimigo dos negócios medíocres. Você pode perder dinheiro do curto prazo, mas precisa do longo prazo para ganhar dinheiro. A Berkshire era uma fabricante têxtil atolada em um negócio terrível. O setor têxtil passava por transformações e a Berkshire, por uma variedade de razões, era incapaz de mudar de rumo. Em dezembro de 62, ele comprou as primeiras ações da Berkshire por $7,50, um grande desconto do seu valor contábil, que era de $20,20. Era como se ele tivesse comprado um charuto descartado que continuava a queimar. E embora seja feio tragá-lo, o sopro é livre. Uma vez que o prazer momentâneo fosse aproveitado, no entanto, não haveria mais o que aproveitar. Em 6 de maio de 64, a Berkshire Hathaway era dirigida por um homem chamado Seabury Stanton, que perguntou a Buffett por qual preço ele venderia a parte dele. E o Buffett disse $11,50, Tinha comprado por $7,50, queria $11,50. Aí que o Stanton falou para ele: tudo certo, fechado, negócio fechado. Bem, depois chegou uma carta oferecendo $11,25, ou seja, 0,25 centavos a menos do que o Buffett tinha pedido. O Buffett ficou uma arara, ficou uma fera e não vendeu. Porque ele tinha combinado uma coisa, o cara fez outra um pouquinho mais barato. Essa decisão ele considerou absurdamente estúpida. Com a empresa em situação terrível, por um tempo ele até que teve sorte. A empresa emendou 2 anos de bom funcionamento e, melhor ainda, seus lucros naqueles anos estavam livres de impostos. Por quê? Devido aos resultados desastrosos dos anos anteriores, ele tinha prejuízo para compensar. Mas em seguida, a lua de mel acabou. Durante 18 anos seguidos, a partir de 1966, se lutou incessantemente para conseguir resultados. Todos sem sucesso. Mas a teimosia, ou seria a estupidez, tem seus limites. Em 1985, Buffett finalmente jogou a toalha e fechou a Operação Têxtil.
A curva de juros que virou uma reta e os seus investimentos. Os especialistas frequentemente falam da curva de juros. É um jargão que se refere à diferença de remuneração conforme a mudança de prazo do vencimento dos investimentos em renda fixa. Intuitivamente, é razoável imaginar que os juros das aplicações de longo prazo sejam maiores que as de curto prazo. Isso porque é mais fácil estimar as condições econômicas e financeiras para 3 meses, 6 meses, 12 meses, 1 ano, 2 anos, 3 anos, o negócio já começa a complicar, né? Fica cada vez mais difícil. O que acontece a um país com trajetória de alta em seu endividamento público ao abandonar sua grande âncora de credibilidade fiscal? Isto foi o que a área política do governo parece ter resolvido conduzir em tempo real, um experimento macroeconômico mais típico de laboratório. O resultado da quebra do teto de gastos não deveria ser a surpresa: a desancoragem das expectativas de inflação de médio prazo e alta generalizada em prêmios de risco. Nesse contexto, é esperado que o Banco Central reaja reforçando a única âncora que restou ao sistema, a monetária, e que o aperto das condições financeiras leve a uma significativa desaceleração ou possível contração do crescimento econômico. Este é um bom roteiro para entender o que está acontecendo no mercado financeiro nesse momento, no brasileiro. Nossa avaliação é que esse movimento de reprecificação do risco Brasil ainda está em curso e seguimos posicionados defensivamente no país. As taxas de juros futuras subiram e a diferença entre a remuneração das aplicações mais longas e as de prazo mais curto praticamente desapareceu. Se você olhar lá no blog.traderbrasil.com, você vai ver duas coisas. Toda a curva de juros subiu e a curva de juros virou praticamente uma reta, mostrando um diferencial mínimo dos juros dos diversos vencimentos futuros. Existem duas interpretações para essa configuração de curva de juros. A mais otimista é que as políticas de combate à inflação começarão a dar resultados e os juros de longo prazo começarão a cair. Apesar de factível, poucos apostam nesse desdobramento no atual momento. Já a visão pessimista é a que possui mais adeptos. É que, como a situação fiscal atual exige cuidados, a preferência dos investidores é reduzir os prazos das aplicações para evitar riscos desnecessários. A maior alocação sugerida desde julho em títulos pós-fixado provou-se mais uma vez acertada. Depois dá uma olhada lá no blog, o artigo que tem a capa de um elefante entrando na sala, que eu falo do CDI. Então, além da modificação feita no início do mês de outubro para vértices mais curtos na curva de juros real, que pagam IPCA mais uma taxa, ter reduzido o choque nesse momento intenso de abertura da curva de juros. Com o achatamento da curva de juros real e nominal, ainda enxergamos maior eficiência de alocação e pontos de entrada na parte curta da curva. Com o custo de oportunidade mais alto, é preciso ter muita convicção para tirar o dinheiro do porto seguro da renda fixa pós-fixada. Sem o norte fiscal, títulos públicos e fundos com papéis pré-fixados e de inflação longos sofrem com a atualização ao mercado. Diante da incerteza, prefira papéis pós-fixados ou de juro real mais curtos, mesmo arcando com uma tributação de renda fixa mais elevada. Lembrando que a tributação de renda fixa ela é variável de 0 a 2 anos. Acima de 2 anos é que você começa a ter a menor tributação, que é de 15% em cima do lucro. Lembrando também que daqui a um ano a gente tem uma eleição imprevisível. As aplicações de perfil mais conservador seguem apresentando a melhor performance relativa dentre as diversas estratégias, pela sua menor volatilidade e participação de ativos pós-fixados. Há de se falar também que existem exceções, pois o índice de BDRs subiu 12% nesse mês passado, além das criptomoedas, que foram a melhor aplicação do mês. O Bitcoin se valorizou 50%, com a expectativa do lançamento do ETF de Bitcoin nos Estados Unidos, que voltou a ocupar a primeira posição do ranking das aplicações, agora no mês de outubro. Independentemente do nível de câmbio,
é importante ter um projeto de diversificação que abranja ativos internacionais, como BDRs, ETFs e fundos internacionais. Não sabe quais? Entre em contato com a Trilha Brasil Investimentos, que eles vão te orientar lá. Não existe coisa mais otimista que um ativo pode fazer além de subir. Veja os gráficos do S&P 500, da Google, da Microsoft, da Tesla, do Nasdaq. E você sabia que na B3 existem ETFs que replicam esses índices internacionais do S&P 500, da Nasdaq, de tecnologia, e BDRs que seguem essas ações? Google, Microsoft, Tesla, etc. Se você nunca prestou atenção no que eu falei, está na hora de começar a prestar. No âmbito global, é hora de encarar o tapering, que é aquela compra de títulos pelo Banco Central Americano, que é uma forma de injetar dinheiro na economia, ou seja, é provável que diminua os estímulos monetários feitos pelo Fed, ainda no mês de novembro. O mês de novembro pode ficar marcado pelo provável anúncio formal de redução do programa de recompra de ativos por parte do Banco Central Americano, em linha com as sequências falas dos membros do comitê. O evento já é esperado, mas deve continuar alimentando a discussão sobre a data de uma elevação de taxa de juros por parte da autoridade, reflexo de uma inflação pressionada e que seguirá assim ao longo de 2022. Por aqui, mais um mês de forte volatilidade para os ativos locais, mais uma depreciação e descorrelação dos ativos globais. O mercado brasileiro vive um momento ímpar, marcado por irracionalidades e disfuncionalidades no mercado de ações, de câmbio e de juros. Escolhas, trocas, mudanças na estratégia tornam-se especialmente complexas em cenário como este, pois preço, fundamentos, sazonalidade são deixados de lado por uma saída a qualquer preço. No Brasil, os desafios fiscais ficaram maiores que antes, e a consequência disso é uma nova realidade de juros. O ciclo de Selic será mais intenso. Esperamos aumento da incerteza inflacionária nos próximos meses, por conta de uma pressão do lado fiscal, bem como uma depreciação maior na moeda. A Selic deve encerrar o ano pelo menos em 9,25% e pode já atingir 10,5% no primeiro trimestre do próximo ano. Uma coisa é furar o teto, gastar X, mas o valor não é tão alto. Mas a questão é a sinalização de onde isso acaba. É como se fosse uma reforma de uma casa. Faz mais isso, faz mais aquilo, aí uma coisa vai quebrando a outra e isso não tem fim. Sempre que começa um ciclo de alta dos juros, nunca se sabe onde vai terminar. Costuma sempre surpreender para cima. Eu sou Flávio Lemos e esse foi mais um Onde Investir, agora em novembro. Se gostou, curte aí e indica para os amigos. Um grande abraço e bons investimentos.